porque a Constituição protege a família, preso precisa ter direito à saidinha. Assim, é um raciocínio tão tortuoso para defender a criminalidade. Veio das urnas, um processo eleitoral que ainda carece de mais transparência, de mais democracia, da chamada paridade de armas na disputa eleitoral. Lula é a favor da saidinha de bandidos da cadeia. Talvez porque Lula, por obra de seus amigos do STF, não ganhou só uma saidinha não, ganhou uma saidona. Hoje tá no Planalto, mas certamente ainda volta pra cadeia. Pessoal, que vitória importante na sessão conjunta do Congresso no dia de ontem. Sim, ontem foram votados os vetos 46-21, que correspondia à questão de opiniões e fake news e aquele processo todo em que a gente sabe que dar a nossa opinião está cada vez mais complicado, e aí a gente conseguiu manter aquele veto do ex-presidente Bolsonaro. Mas não bastasse isso, também teve o veto das saidinhas. Pois é, veto esse que a gente conseguiu ontem no Congresso, com a mobilização de todos os deputados, principalmente da ala da direita, para que esse veto, então, do presidente atual, ele caísse. E, pois bem, ele caiu, e o que vocês vão ver agora são alguns dos posicionamentos dos deputados, inclusive da esquerda, que defendem, então, a saidinha, mas que esse veto agora caiu. Então não tem mais esse negócio de saidinha. Foi uma sessão em conjunta com deputados e senadores. Ambos votaram ontem juntamente ali para poderem decidir a questão desses vetos. Então fiquem agora com esse vídeo, ele tá fenomenal, não esquece, compartilha muito nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, para que as pessoas saibam isso que está acontecendo. Não é ali, manda rapidinho, ajuda demais a espalhar a informação, porque esse tipo de conteúdo tu não vai ver na velha mídia. É óbvio que o Congresso brasileiro, e essa tarde e noite comprova isso, é majoritariamente conservador. Veio das urnas, um processo eleitoral que ainda carece de mais transparência, de mais democracia, da chamada paridade de armas na disputa eleitoral. Veio das urnas, um processo eleitoral que ainda carece de mais transparência, de mais democracia, da chamada paridade de armas na disputa eleitoral. Quem tem poucos recursos, e os recursos são distribuídos pelos partidos através de critérios nem sempre muito democráticos, tem menos chances de estar aqui. Mas reconhecemos que os conservadores têm maioria. O problema é esse conservadorismo acabar sendo hegemonizado pela irracionalidade e pela visão extremista do mundo no Brasil. Veja só, quando você analisa a justificativa legal, formal, que o governo Lula e o ministro Lewandowski deram para vetar o fim da saidinha, eles colocam que o fim da saidinha seria inconstitucional, porque a Constituição prevê o dever do Estado de proteger a família e que, por isso, nós estaríamos privando o criminoso condenado a poder visitar a sua família. Veja só o triplo carpado jurídico que foi colocado ali pelo ministro para justificar essa suposta inconstitucionalidade do fim da saidinha. Ou seja, porque a Constituição protege a família, preso precisa ter direito à saidinha. Assim, é um raciocínio tão tortuoso para defender a criminalidade. E a saidinha não é só ruim por causa do criminoso que sai, volta a cometer crimes e nunca mais volta. Ela é ruim também por causa do criminoso que volta para o presídio e traz arma, traz droga, traz celular para o chefe de facção criminosa, cumpre ordens dos chefes de facção criminosa que estão dentro dos presídios. Os chefes de facção, pela própria natureza das suas condenações, não podem sair dos presídios. Mas aqueles que têm o direito à saidinha cumprem as ordens dos líderes de organização criminosa. Foi colocado aqui sobre a ressocialização, sobre a progressão de regime e a necessidade do sujeito começar cumprindo a pena preso, depois partir para o semiaberto, depois partir para o aberto. Veja, eu não discordo de que seja necessária a ressocialização. Agora, eu defendo que a ressocialização seja feita dentro do presídio, que não tenha progressão de regime, que 100% da pena seja cumprida dentro da cadeia e que o preso seja ressocializado por meio do trabalho, que já está previsto na nossa legislação, mas que nunca é implementado pelo Poder Executivo. O sujeito tinha que trabalhar dentro do presídio para pagar os próprios custos, para indenizar a família da vítima. Hoje não, é o contrário. Estavam discursando aqui deputados da base do governo mais cedo falando sobre o governo fechar as portas na cara dos servidores da educação e não negociar o reajuste e por isso tem uma grande greve contra o governo federal na educação. Pois bem, a gente gasta muito mais com um presidiário, com um criminoso condenado, do que um aluno do ensino básico.
E a gente condena esses alunos do ensino básico a nunca terminarem o ensino médio. A gente está num analfabetismo infantil de 56%. São pessoas que nunca vão conseguir concluir o ensino médio, muito menos chegar numa universidade. E não se discute os gastos que a gente tem com os presidiários que, pela própria lei, deveriam estar trabalhando. E o próprio trabalho ressocializar esses criminosos dentro da cadeia. Assim como o estudo ressocializar esses criminosos da cadeia. Tem que estudar dentro do presídio, tem que trabalhar dentro do presídio. É isso que nós vemos acontecendo nesse governo. E é por isso que, com votos dos deputados e senadores, nós vamos derrotar o governo Lula agora na saidinha. Obrigado, presidente. A partir de agora vai entrar em votação, então a gente vai ver como serão as orientações de alguns dos partidos referente ao posicionamento desse veto aí do presidente Lula que deixa com que os presos então tenham a saidinha. Veja agora então o posicionamento e como esses partidos, eles indicam aos seus representantes como eles deveriam votar. Como orienta o PL? Digníssimo presidente, o PL orienta não ao veto. E com relação às saidinhas, não quer se preocupar com saidinha? É simples. Seja uma pessoa correta, não roube, não assalte, não estupre, que não vai se preocupar com saidinha. E tem um bom comportamento? Tem o final. Está chegando a cumprir a pena? 6 meses antes libera. Mas saidinha não, porque 6% não retorna. E muitos cometem crime, como aconteceu lá em Minas Gerais. Tiro no rosto do PM Roger. Não podemos permitir. Tem problema com saidinha? Só se comportar. Eu não preciso saidinha. Sou uma pessoa de bem. Seja de bem, seja correto, que é o grande segredo. Não tem que se preocupar. Tem esse papo de ter que ter benefício. É ser uma pessoa de bem e não se preocupe com saidinha. PL não ao veto. Orienta a Federação PT. Que passará por uma avaliação comportamental, por uma avaliação criminológica, que já cumpriu 1/6 da pena, que esse preso tenha direito de estar com seus familiares. Aqueles que defendem a família deveriam valorizar a família sim como agente de ressocialização, porque é. Aqueles que valorizam as religiões e as igrejas deveriam permitir que esse preso frequentasse uma igreja que também é agente de ressocialização. Votamos sim. A Federação Pessoal Rede orienta sim ao veto para garantir uma saída temporária bastante restrita, como já falamos aqui. A Federação Pessoal Rede não pode aceitar que se diga com veracidade e até franqueza que esse é um passo, acabando praticamente com a saída temporária, para acabar com a impunidade no Brasil. A Federação Pessoal Rede lembra o argumento do deputado Pedro Paulo, dizendo do número concreto ínfimo daqueles que delinquem, estando no usufruto da saída temporária, número ínfimo usado para se acabar com ela totalmente, em relação a tantos crimes que são alimentados por um sistema penitenciário desumano. É um pouco essa ideia de acabar totalmente com a saída temporária, como fechar o parlamento por causa da corrupção de alguns parlamentares. Não dá. Vamos pensar grande e humanamente. Como orienta o Partido Novo? Cidadão brasileiro, Lula vetou o que o Congresso Nacional havia aprovado. Lula é a favor da saidinha de bandidos da cadeia. Quando vocês veem notícias de que bandidos saíram da cadeia, assassinaram outras pessoas, lembrem-se, Lula foi a favor dessa excrescência. Talvez porque Lula, por obra de seus amigos do STF, não ganhou só uma saidinha não, ganhou uma saidona. Hoje está no Planalto, mas certamente ainda volta para a cadeia, porque hoje o Congresso Nacional vai derrubar esse veto e vai demonstrar à sociedade brasileira que está ao lado de quem cumpre a lei, contra quem rouba, quem mata e ainda quer privilégio. Senhor presidente, o Novo orienta não pela derrubada do veto de Luiz Inácio Lula da Silva, que beneficia os bandidos desse país. Chega de impunidade. O Congresso votou aqui para acabar com a saidinha. E nós temos um governo que insiste em defender bandido. Inclusive está voltando a receber os criminosos que roubaram a nossa nação no Congresso Nacional. A população não aguenta mais ver o criminoso saindo da cadeia no Dia dos Pais, no Dia das Mães e assassinando mais uma vez pais, mães, em pleno Natal. É um verdadeiro escárnio com a população brasileira. O Congresso Nacional está dando uma resposta para a população. Dizemos, não, chega de impunidade. Nós vamos construir uma legislação penal mais rigorosa. E bandido vai temer, um dia ainda vai temer. Felizmente hoje não tem, mas estamos dando um grande passo no dia de hoje. Como orienta o governo? Senhor presidente, nesse Congresso aqui eu estou há 18 anos. E há 18 anos eu assisto projetos sucessivamente endurecendo a lei penal
endurecendo as penas, enderecendo a progressão de penas. E esse projeto não escapou dessa tradição. O presidente Lula, ele vetou um único ponto, que é exatamente o ponto que permite aos presos em regime semiaberto, apenas aqueles que estão em regime semiaberto, poderem, além daquilo que o Congresso concordou, sair para estudar, sair para trabalhar, sair também para visitar sua família. Então é muito estranho, ou é só por demagogia, que alguns aqui venham dizer que, ao mesmo tempo que autorizaram a esse preso em semiaberto... Pronto, 2 horas. Oposição, presidente. Sair para estudar e sair para trabalhar, que não permita que ele saia para visitar a sua família. Todo esse discurso não tem fundamento. É um discurso vazio, certo? Com o único objetivo de angariar likes na rede social. Como orienta a oposição? Oposição, presidente. De forma muito clara, tranquila, tem uma mensagem para quem defende bandido. O maior presidente que esse país já teve disse: é só não roubar, não matar, não estuprar que não vai pra cadeia. Quem defende bandido vai estar representado naquele painel hoje. A oposição quer que bandido fique e apodreça na cadeia. Nós somos pela derrubada do veto. Lugar de bandido é preso. E quem defende bandido nessa casa, tá muito claro, é a esquerda, é o governo e é Lula. Vamos derrubar o veto! Peço aos senhores deputados e senhoras deputadas que possam votar. Estamos em processo de votação nominal. Está encerrada a votação. Votaram sim 126 deputados, não 314 deputados, 2 abstenções. Rejeitado na Câmara, passa-se a deliberação no Senado Federal. Em votação no Senado Federal, os dispositivos 1 e 2. Consulto os senadores e senadoras que já votaram, se podemos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 11 senadores, não 52 senadores. 1 abstenção. Rejeitado no Senado, o veto vai à promulgação. É, pessoal, veto do presidente em questão, ele foi derrubado, o que levou à ira da esquerda nas redes sociais. Se vocês forem ver aí, principais deputados da ala da esquerda, olha, chamando o pessoal da direita de fascista e xingando e tendo vários posicionamentos aí que realmente vão contra justamente a derrubada desse veto, né? E que defendem de alguma forma ou outra, então, as saidinhas dos presos. Bom, agora eu quero saber de vocês. Vocês já compartilharam, já curtiram esse vídeo, já comentaram aqui embaixo o que vocês acharam dessa vitória importante que teve no Congresso? Eu quero ler os comentários, então vem aqui embaixo e escreve pra mim. Não se esquece, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, porque logo mais já pode ter vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.